sem enrolação. Você está querendo começar a investir ou até mesmo continuar investindo, mas está olhando para o mercado e está vendo tudo caindo. Porém, você sabe que pode ser uma boa janela de oportunidade para começar a investir ou continuar investindo e colher bons frutos lá na frente. Meu nome é Daniel, estudante de economia, e invisto há quase 7 anos no mercado financeiro e há algum tempo decidi ajudar as pessoas a começarem a investir o seu dinheiro e também pessoas que estão no absoluto zero, até mesmo negativo com dívidas, a sair das dívidas e alcançar a tão desejada liberdade financeira. O intuito desse vídeo aqui é trazer para vocês alguns investimentos que alguns analistas recomendaram para que facilite para você a breve procura desses ativos, bons ativos, para você decidir colocar ou não na sua carteira. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas sim para vocês terem opções de análise, não somente porque alguns analistas indicaram, mas que vocês olhem o relatório e vejam se vai de encontro com os seus objetivos esses investimentos. E além disso, eu vou trazer as principais notícias da primeira semana de 2025. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você, não se esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, o dólar fechou em R$ 6,18. Teve uma leve alta aí no começo da semana, ali entre quarta e quinta-feira, chegando a quase 6,40 novamente, mas regrediu aí para 6,18 no final da semana, apesar do grande esforço do Banco Central no final do ano de 2024 para que o dólar não ficasse acima dos R$ 6, vendendo mais de 33 bilhões de dólares. Mesmo assim, o dólar ainda continua acima de R$ 6. E isso é muito complicado, porque o Banco Central está tendo que interferir para tentar reduzir o valor da moeda do dólar frente ao real. Isso é muito por conta de que o governo ainda continua com gastos desenfreados e também não está se preocupando com a economia do país, gastando mais do que arrecada. Isso é consequência do que está acontecendo. A gente vê o dólar acima de R$ 6, mesmo ainda o Banco Central fazendo a maior interferência já feita no mercado financeiro para tentar trazer o dólar abaixo de R$ 6, mesmo assim não conseguiu e o dólar fechou a 6,18 nessa semana. E agora vamos falar de Ibovespa. O Ibovespa acabou o final de semana e essa semana com uma queda de 1,85%, mais de 2.000 pontos, mas acumula aí no último mês uma queda de 5,99% e buscando aí a mínima de 119 mil pontos. Então está abaixo de 119 mil pontos, é o máximo que a Ibovespa chegou em mais de um ano, tá? Então fazia mais de um ano que a gente estava em 119 mil pontos, porém agora com essas quedas estamos abaixo de 119 mil pontos, com 118.532 mil pontos. Agora vocês entendem o que é a incerteza dos investidores no governo. Isso não gera somente transtorno para quem investe, tá? Ver a sua carteira caindo cerca de 10, 15% aí, não é somente para quem investe, mas para você também que não investe ou está pensando em começar a investir, isso influencia diretamente. Por quê? Dólar a R$ 6,18, todos os combustíveis são lastreados em dólar, os fretes ficam mais caros, os alimentos ficam mais caros, tudo fica mais caro e tudo influencia principalmente nos mais pobres, tá? A carne fica mais cara, o arroz fica mais caro, tudo fica mais caro, consequência de uma má gestão, principalmente econômica, do governo. Agora vamos falar do IFIX, que terminou aí a semana com uma alta muito expressiva de 3,18%. Nos últimos 5 dias, fez uma queda de 6,23%. O IFIX deu uma leve recuperada, porém está longe aí dos 3.423 pontos que a gente teve a máxima histórica aí em 12 de abril de 2024. Mas quem aproveitou e comprou o FIIs, fundos imobiliários, ali entre dia 19 de dezembro, já estão bem posicionados, teve uma boa alta, subiu aí mais de 200 pontos. Isso é muito bom para quem acertou o momento certo, mas ainda quem está posicionado, que veio lá de trás, ainda não está colhendo frutos dos seus investimentos em fundos imobiliários, mas na rentabilidade e não nos dividendos que os fundos imobiliários ainda continuam pagando. Mas a gente está sofrendo essa parte de queda. Por quê? Taxa de juros alta, consequentemente também do gasto do governo. Então tudo está influenciando. Taxa de juros alta, muita gente tirando o dinheiro aqui da renda variável e colocando na renda fixa. Muitos tiraram o dinheiro do nosso país e também levaram para outros países. Então essa é a consequência, mas vamos seguir aqui para que a gente continue na toada do vídeo. E agora, notícia do ouro. O ouro se destaca com o melhor desempenho entre os metais em 2024, enquanto o minério cai, tá? Embora o ouro em barras tenha caído desde a vitória arrebatadora de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro, seus ganhos em 2024 ainda supera a maioria das outras commodities, cerca aí
o maior ganho em 14 anos, com um avanço de 27%, alimentado pela flexibilização monetária dos Estados Unidos, riscos geopolíticos e uma onda de compras dos bancos centrais. Então o ouro tendo um crescimento aí de 27% nos últimos 14 anos, a maior alta que teve o ouro aí frente aos outros minérios que vocês conseguem ver no gráfico. Agora vamos para ações. Vou pontuar para vocês aqui, trazer notícias importantes do ano de 2024. A gente tem as duas maiores ações que teve queda, as duas maiores quedas das ações da bolsa, tá? E também as duas maiores altas em 2024. Primeira ação, que foi a Azul, que teve uma queda de menos 77,89%, e em seguida vem a Magalu, que teve uma queda aí de 69,76%. Muita queda, uma queda muito grande, tá? A Magazine Luiza, um setor bem complicado, principalmente com a taxa de juros alta. Por isso que eu falo para vocês que influencia tudo, principalmente lojistas, varejo, que tem uma margem muito curta de ganho. Por isso, sofre muito a questão da taxa de juros, muita gente deixa de comprar e influencia esses setores. Agora, vamos para as maiores altas da bolsa. A primeira ação que mais cresceu foi a Embraer, com uma alta de 150,96%, e a Marfrig, que teve uma alta de 104,83%. Bom, e no mesmo segmento, o Brasil foi rebaixado pelo HSBC. Então, vamos à notícia. Segundo os estrategistas do banco, o mercado brasileiro é um caso clássico de valuate trap, ou armadilha de valor. Ou seja, é um mercado que parece estar com desconto, mas na verdade só está desvalorizado porque é um mau negócio. Eu já discordo desse banco, porque, na minha opinião, as ações e todo o mercado brasileiro está caindo por conta do governo e por conta da taxa de juros, tá? Então, tem muitos bons negócios que tá com excelentes preços, e na hora que o Brasil voltar para o rumo, voltar para o segmento que realmente deveria estar, o governo fazendo o que realmente deveria fazer, não interferir e não gastar mais do que deve, tende a voltar, e quem aproveitou tende a fazer excelentes negócios. Mas, infelizmente, o governo prejudica muito nesse gasto desenfreado e nessa não preocupação na questão da economia. Mas, se você tem algumas empresas aí e sabe que é bom os negócios, são excelentes oportunidades, na minha opinião. Agora, antes da gente ir para recomendações dos fundos imobiliários, eu vou pedir para você, não se insquece, se inscreve no canal, ative o sininho para que você fique informado com as principais notícias do mercado e também vários outros vídeos que eu trago falando de investimento e do que você fazer para você começar a investir do absoluto zero. Então se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e deixa nos comentários aqui, você já investe o seu dinheiro ou você ainda não investe? Agora vamos para as recomendações que o BTG Pactual fez. São fundos de vários setores e também ele faz uma carteira recomendada de 17 ativos. Eu vou trazer os principais, na minha opinião, e eu vou deixar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, o link da notícia completa para vocês analisarem e vocês verem também. Como eu falo para vocês, analisem cada fundo imobiliário, vejam os relatórios, veja se vai de encontro com a sua opinião, com a sua estratégia de investimento, para aí sim você decidir se investe ou não. Não é nenhum tipo de recomendação, vamos para o primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo imobiliário é o BRCO11, é um fundo de logística, galpões logísticos. O segundo, BRCR11, lajes corporativas. BTCI11 é um fundo imobiliário de papel. BTLG11 é um fundo de logística. CLIN11 é um fundo de papel. CPTS11, papel também. HFOF11 é um FOF, fundo de fundos que investe em outros fundos imobiliários. HGBS11 é um fundo de shopping. E HGRU11 é um fundo de renda urbana. Então, tem muito mais. Eu vou deixar, como eu falei para vocês, aqui nos comentários fixado. Mas é bem diversificado. Vários setores. E é como eu falei para vocês. Analisem e vejam se vai de encontro com a sua opinião para vocês decidirem se investe ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.